arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de subir aqui para pregar, eu dei uma passadinha na capela, e o pessoal da intercessão do nosso acampamento, o pessoal que está rezando por você, a nossa equipe de intercessão rezou por mim, e diante da palavra que eles trouxeram, eu glorifiquei muito a Deus, que para mim é sempre confirmação, aquilo que o Senhor traz como revelação, como palavra. Há 6 anos atrás, quando eu estava me preparando para ser ordenado sacerdote, que eu fui ordenado no dia 12 de dezembro de 2006, o Monsenhor Jonas, numa partilha e no momento de oração, orou por mim, e ele trouxe uma palavra, e essa palavra foi o meu lema sacerdotal. E eu sei que a equipe de intercessão não sabe disso. E hoje, quando eles oravam para mim, a palavra que Deus trouxe foi o lema da minha ordenação sacerdotal: preparai os caminhos do Senhor e endireitai as suas veredas. E eu vi como Deus confirmando aquilo que Ele quer que eu partilhe com vocês. Nós estamos num acampamento de oração, especificamente voltado para esse tema. Foi inspirado esse acampamento há uns anos atrás, para que nós levantássemos um povo orante, para que nós despertássemos a partir do nosso carisma Canção Nova, a partir da experiência que nós fazemos no carisma Canção Nova, um povo de louvor, um povo de oração, um povo de combate. E o nome que me veio para esse acampamento foi esse: no combate da oração. Por quê? Nós estamos num intenso combate, e esse combate, como o padre Edmilson já dizia na sua pregação pela manhã, ele é um combate espiritual. Muitas vezes nós olhamos para as batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, porque essa batalha espiritual, ela acontece no natural, na família, no trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida na igreja. São coisas que vão acontecendo na sociedade, na política, que olhando a gente acha que é natural, é simplesmente falha humana, mas não. Entra dentro da realidade espiritual. Olhando para aquilo que hoje se prega do politicamente correto, e que muitas vezes o politicamente correto, não só no Brasil, mas nas outras nações, é moralmente incorreto. A gente vê, olhando para isso, nós não podemos achar que é simplesmente uma realidade natural. Nós vivemos aqui. O apóstolo Paulo vai dizer: nós vivemos aqui, mas temos que ter os nossos olhos voltados para as coisas do alto, para o céu. Jesus disse na oração sacerdotal: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Diga para quem está do seu lado: você é do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Dê um sorriso para essa bênção que está do seu lado. Diga: você é do céu. Agora diga, apontando para as câmeras que estão filmando vocês aí, para quem está em casa acompanhando agora, ter essa certeza. Diga: você está no mundo, mas você não é desse mundo. Você é do céu. E deixa eu dizer uma coisa: desde o dia que nós fomos concebidos, o diabo trava uma batalha, um combate. Porque na nossa concepção, dá uma olhadinha para essa belezura que está do seu lado, olha aí. Que coisa mais linda. Agora dá um sorriso para essa pessoa. Tem gente que não gosta quando eu faço isso não.
Mas vai fazer agora. Ninguém mandou você vir aqui? Diga para essa pessoa: você é a coisa mais linda que os meus olhos já viram. Aplauda essa beleza de Deus que está aí do seu lado. Desde o dia em que os nossos pais se uniram no ato conjugal, e ali, se foi uma relação de amor, se não foi, se foi uma relação por acaso, se foi uma relação violenta, se foi um estupro, um filho de Deus passou a existir no ventre da nossa mãe, você e eu. E desde o momento que o Filho de Deus passou a existir, o diabo começou a travar um combate contra esse Filho de Deus. Porque o que eu disse, você é do céu, nós somos do céu. E o que o nosso inimigo quer? Nos levar para o quinto dos infernos. Mas diga para o seu irmão: você é do céu. A grande batalha que o nosso inimigo trava é para nos desviar desse céu que Jesus já conquistou para nós. Em oração, no capítulo 17 de São João, Jesus vai dizer ao Pai: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Que nenhum daqueles que o Senhor me confiou se perca. Mas eu volto a dizer, nós estamos numa grande batalha. Toda essa realidade desse laicismo que é pregado aí pelo mundo, que o governo, que as nações são laicas e elas não têm uma religião oficial, mas todo o ataque contra o cristianismo, contra os princípios cristãos, judaicos cristãos, contra a moral, tudo isso é uma revelação de que o combate está intenso. Porque eu volto a dizer, você é do céu, mas o inimigo quer levar você para o quinto dos infernos. Quer me levar também, não é só você. Veja, a confusão religiosa que nós vivemos no tempo atual, a busca desenfreada pelo prazer, essa loucura desse afastamento de Deus, isso demonstra que a nossa luta, como o apóstolo Paulo no capítulo 6, e foi lido pelo padre Edmilson para nós, vai nos alertar. A nossa luta, o nosso combate não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados, potestades, os espíritos malignos espalhados pelos ares. E veja, qual é o nome do nosso Papa? Não escutei, qual é o nome do nosso Papa? Ainda quando o cardeal Ratzinger, ele era o decano do colégio cardinalício, era ele que oficializava a eleição do Romano Pontífice, e por ele ser o decano do colégio cardinalício, depois dos funerais de João Paulo II, ele celebrou uma missa chamada Pro Eligende Romano Pontífice, para a eleição do Romano Pontífice, uma missa. E nessa missa, o cardeal Ratzinger faz ali, na sua homilia, uma análise do tempo atual, da igreja, do que a igreja enfrenta no tempo atual. Veja o que ele vai dizer. Quantos ventos de doutrinas conhecemos nestes últimos decênios? Quantas correntes ideológicas, quantas modas de pensamento. A pequena barca do pensamento de muitos cristãos foi muitas vezes agitada por estas ondas lançadas de um extremo ao outro. Do marxismo ao liberalismo, até a libertinagem, ao coletivismo radical, do ateísmo a um vago misticismo religioso, do agnosticismo ao sincretismo e por aí adiante. Cada dia surgem novas seitas. E realiza-se quanto diz São Paulo acerca do engano dos homens e da astúcia que tende a levar ao erro. O padre Edmilson citou esse texto de Efésios, no capítulo 4. A astúcia que tenta nos levar ao erro. Por quê? Porque o combate é espiritual e você é do céu, mas o inimigo quer te levar para o quinto dos infernos.
O inimigo quer fazer com que nós nos percamos. E continua o Papa Bento XVI, ainda cardeal: ter uma fé clara segundo o credo da igreja, muitas vezes é classificado como fundamentalismo, enquanto o relativismo, isto é, deixar-se levar aqui e além por qualquer vento de doutrina, aparece como a única atitude à altura dos tempos odiernos. Vai se construindo uma ditadura do relativismo que nada reconhece como definitivo e que deixa como última medida apenas o próprio eu e as suas vontades. O que ele está relatando e usando aí termos filosóficos, ele está dizendo: nós estamos num combate espiritual. Diga isso para você: eu estou num combate espiritual. O mundo que eu vivo é um mundo confuso. O mundo que eu estou combatendo, vivendo, lutando, pelejando, é um mundo confuso. Totalmente confuso. E hoje, Senhor, eu quero te agradecer pela canção nova. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar num acampamento de oração, no combate da oração. Eu te agradeço, Senhor, por estar aqui, me fortalecendo para enfrentar esse combate. E não desistir, e não desanimar, e não me desviar, e não ceder à tentação, e não ceder àquilo que o inimigo hoje trabalha para me desviar do caminho do céu e me levar para o caminho do inferno. Veja bem, o Padre Edmilson falava da verdade. A verdade está contida na palavra, e essa palavra está interpretada nesse livrinho aqui, no Catecismo da Igreja Católica. Nós temos que ter a palavra. Quem aqui é católico? Levanta a mão. Então, o Padre Edmilson disse que quem não tinha a Bíblia que comprasse, quem não tem o catecismo que compre, por favor. Que eu vou repetir o que ele disse: um católico ignorante é um futuro. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Depois de tudo, você vai protestar? Depois de 2000 anos de uma fé fundamentada no sangue dos mártires, dos apóstolos, dos confessores, das virgens. Diga mais uma vez, seu irmão, me ajuda aí, né? Então, Bíblia na mão direita, que é a mão de segurar a espada, e catecismo na esquerda. Adquira, comece a ler, comece a conhecer a fé. Aproveite o dia 11 de outubro de 2012, que começa o ano da fé, e o Papa está pedindo para os católicos lerem o catecismo, e compra um e cria vergonha na cara. Veja o que vai dizer o catecismo no número 675, para você ver o combate que nós estamos travando. Sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes é vergonhoso nós católicos, o nosso comportamento. A gente é muito relaxado. A gente se contenta com a missa do domingo e mais nada. A gente se contenta, como o Padre Edmilson dizia na pregação dele, em ouvir as leituras da missa do domingo e mais nada. Não lê a Bíblia, não se interessa pela fé, pela doutrina. E fica aí, sacudido pelos ventos de doutrina. Deu um probleminha, disseram que tem um espírito descendo ali, um espírito de um doutor, vai lá para receber a cura, porque não tem conhecimento, não tem aprofundamento na fé, acredita em tudo que aparece. Lê o horóscopo, diz que tem que sair de roupa vermelha, tá lá os bestas de roupa vermelha.
Falou que você vai encontrar o amor da sua vida, só passou um cachorro na sua frente. E você está acreditando por quê? Não conhece a fé. Você sabia que no catecismo está dizendo que o católico não pode ler horóscopo? Você sabia? Ah, muitos sabiam, glória a Deus. Mas quase uma maioria desses mais de 100 milhões católicos que tem no Brasil não sabe. E dá ibope no site de horóscopo. Estou mentindo? Ignorância. Não conhece a fé. Fecha parênteses. 675. Antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo, em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Veja o que o catecismo está nos alertando. Antes da vinda de Cristo. Pergunta para o seu irmão, Jesus já voltou? Não. Então é nosso tempo. E presta atenção nos sinais. O que o catecismo está dizendo já se manifesta no tempo atual. Não o anticristo, mas os pensamentos anticrísticos. O Papa Bento XVI tem dito o seguinte: os valores inegociáveis, que nem são valores religiosos, mas valores humanos, e que não se pode negociar. Ele vai dizer: o direito à vida desde a concepção à sua morte natural, a não manipulação embrionária, o direito que os pais têm de educar os seus próprios filhos sem a intervenção do Estado, porque o Estado está fazendo leis para proibir os pais de educarem os seus filhos. E ele continua: o casamento como sacramento entre um homem e uma mulher, porque no livro do Gênesis está escrito: Deus criou o homem e a mulher. Deus assim os criou. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Bento XVI tem trabalhado, insistido com esses valores inegociáveis que nós não podemos renunciar. Ele vai trabalhando profeticamente no coração da igreja, na experiência da igreja, na vida da igreja, despertando cada um de nós para isso. Nós estamos num combate e nós não podemos achar que esse combate é meramente carnal, que isso é meramente ideia da cabeça de políticos, da Organização das Nações Unidas. Não, isso é um intenso combate espiritual. Diga comigo: Senhor, eu preciso estar fortalecido nesse combate espiritual, porque eu não quero perecer, eu não quero trair a minha fé, eu não quero, Senhor, negar, apostatar da minha fé. Por isso eu peço, conceda-me, Senhor, a graça do seu Santo Espírito e dessa armadura que o Senhor nesse acampamento está me propondo pela boca do apóstolo Paulo revestir-me. Eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, porque eu não quero desistir, eu quero ser fiel até o fim. Segure na mão do seu irmão, balança a mão dele e diga: meu amado, nós precisamos ser fiéis até o fim. Porque eu volto a dizer a você: você é do céu, mas o seu inimigo
vai tentar até o último dia te levar para o inferno. Balança a mão desse irmão e diga: você é do céu. Balança a mão desse irmão, você é do céu. Balança mais forte a mão dele. Não se esqueça disso nunca. Você é do céu. Nós não podemos viver sem essa esperança. Nós não caminhamos no vazio. Nós temos um Deus que nos espera, um Deus que foi antes de nós para o céu, preparar um lugar para nós, e esse lugar não pode ficar vazio. Não pode ficar vazio. Nós estamos em guerra espiritual. Nós estamos em peleja, em batalha, em enfrentamento. Mas eu quero animar a você com uma palavra do primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 3, no versículo 19. Repita comigo, 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 19. Diga para quem está do seu lado, primeiro livro dos Macabeus, capítulo 3, versículo 19. Vira para a pessoa que está do outro lado e diga: primeiro livro dos Macabeus, capítulo 3, versículo 19. Já decorou? Qual é? O que está escrito lá? Mas a vitória no combate não depende do tamanho do exército, mas da força que vem do céu. Repita isso. Mas a vitória no combate não depende do tamanho, mas da força que vem. Diga mais forte. Mas a vitória, para decorar, no combate não depende do tamanho do exército, mas da força que vem. Eu quero que você fale bem forte agora para o Padre Jonas escutar lá da casa dele. Bem forte, hein? 1, 2, 3. Mas a vitória... Que drama, Padre Jonas! Ainda estão confusos. Vamos treinar então para o Padre Jonas escutar. Mas a vitória no combate não depende do tamanho do exército, mas da força que vem. Agora para o Padre Jonas escutar. Mas... o Padre Bruno, eu estou achando... Ó, o Padre Bruno saiu ali, pode aplaudir. Mas eu estou achando que vocês entraram no combate da oração antes de chegar aqui, fizeram o jejum de Daniel. Está todo mundo fraco. A vitória no combate não depende do tamanho do exército, mas da força que vem do céu. Quem aqui quer vencer o combate? Eu preciso te dar uma boa notícia. A força para vencer o combate vem do céu e não da terra. Por isso que você está sentado aqui na Canção Nova nesse fim de semana. Para você entender que você foi levantado e chamado, escolhido por Deus para ser um vencedor e não um derrotado nesse combate. O único derrotado responde pelo nome de Satanás. Ele é o vencido, porque a vitória foi conquistada para nós. Ele e os demônios que com ele fizeram uma opção de não seguirem a Deus e a vontade de Deus. Agora você, se você se decide a seguir a Deus e a vontade de Deus, eu preciso dizer para você sem medo: você já é um vencedor no combate. Você já é uma vencedora no combate. Mas é necessário que nós tenhamos a visão espiritual. E eu estou esperando, tem os compositores aí, eu já falei com os meus irmãos da Canção Nova, eu preciso de uma música sobre a visão espiritual. Se você for no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, você vai se deparar com algo que eu gosto muito de citar, porque para mim é uma das passagens espetaculares. Vamos pegar, eu não ia pegar não, eu ia citar, mas já que você abriu sua Bíblia, é bom ler na Bíblia. Vamos lá, segundo livro dos Reis, no capítulo 6, no versículo
8. Amém? O rei de Arã estava em guerra. Nós estamos em... Só que aqui é o inimigo. O rei de Arã é o inimigo de Israel. O rei de Arã estava em guerra contra Israel. O príncipe desse mundo está em guerra contra nós. E nós podemos chamá-lo aqui de o rei de Arã. E cada vez que ele deliberava com seus oficiais a colocação de uma emboscada, o homem de Deus, dá uma olhadinha para quem está do seu lado, ó, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é? Você acredita? Você mora junto, você vai falar, é difícil acreditar, mas se o senhor está falando, né? O homem de Deus mandava avisar ao rei de Israel: cuidado, não passe por aquele lugar, pois os arameus estão ali emboscados. O rei de Israel enviava então gente ao lugar acerca do qual o homem de Deus o avisara e ficava espreitando. E isso aconteceu nenhuma nem duas, mas várias vezes. O rei de Arã ficou perplexo com isso. Convocou os seus oficiais e disse: não me podereis indicar quem me traz junto do rei de Israel? Disse um de seus oficiais: não é isto, senhor, meu rei. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que é capaz de transmitir ao rei de Israel tudo o que for falado em quarto fechado. Veja, o padre Edmilson falava de emboscada, de arapuca, como ele pegava os passarinhos lá em Presidente Kennedy, quando ele era criança, com o tio dele. O inimigo vive armando ciladas, como o rei de Arã armava ciladas para pegar Israel. Mas veja, o homem de Deus, o homem de oração, o profeta de Deus recebia a revelação. E nunca Israel recebia emboscadas, porque a sabedoria de Deus estava sobre Eliseu. Eu vou dizer a você, se você aceitar a proposta que nós estamos fazendo neste fim de semana, o inimigo não vai conseguir derrubar você, porque o Senhor Deus vai revelar as emboscadas que Ele está tramando contra você, contra a sua vida, em qualquer área que for. Às vezes as pessoas vêm nos perguntar se é vontade de Deus isso para mim, padre. O senhor acha que é vontade de Deus isso que eu estou vivendo? Se esse passo que eu preciso dar, se essa faculdade, se esse emprego, se essa oferta que eu estou recebendo é vontade de Deus, eu digo para você, em oração, Deus revela ao coração do homem de Deus aquilo que é vontade dele e aquilo que é armação do inimigo. Quantas coisas nos foram oferecidas, quantas pessoas se colocaram do nosso lado para nos derrubar, para destruir o nosso ministério, a nossa vida espiritual, a nossa caminhada. E se nós formos homens de Deus, nós vamos perceber, se verdadeiramente nós formos um povo de oração, nós conseguiremos ter a visão, como Eliseu tinha a visão e mandava avisar o rei de Israel: olha, o rei de Arã está armando uma emboscada, cuidado. Ontem eu achei muito interessante, eu fui para São Paulo, cheguei de madrugada, 2 horas da manhã, fui celebrar em São Bernardo do Campo, na capela da Imaculada Conceição, num cerco de Jericó, com o padre Augusto. E no caminho, eu estava dirigindo, mas eu vi que chegou uma mensagem de um padre, amigo meu, que está fora aqui de Cachoeira Paulista. E ele dizia para mim: eu não sei se você vai acreditar no que eu estou dizendo, mas cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com isso. Porque eu estava rezando e Deus colocou isso no meu coração. E eu acolhi como palavra de um homem de Deus. E quando eu cheguei em casa, ainda de madrugada, eu peguei o meu celular e respondi a mensagem dele, falando: muito obrigado, padre, eu vou estar atento com cada ponto que o senhor disse para mim. Depois a gente conversa pessoalmente ou pelo telefone. Mas para dizer, Deus revela aos homens de Deus
Porque você acha que Deus quer que você caia? Você acha que Deus quer que você vá para o inferno? Você acha que Deus quer que você seja destruído? Só que a gente é um povo muito desatento espiritualmente. A gente é muito desatento aos sinais que Deus dá, aos sentimentos que Deus traz ao nosso coração. Às vezes a gente até sabe que aquilo ali é uma armadilha, mas a gente, sem vergonha que nós somos, você está vendo que eu estou dizendo nós, então nem vou pedir desculpa, porque eu estou me incluindo. Sem vergonha que nós somos, nós sabemos que aquilo ali vai nos levar à queda, ao pecado, à destruição, mas a gente gosta, sem vergonha que nós somos. Cara de pau, Padre Roger. Cria vergonha na cara, Padre Roger. Às vezes a gente gosta, permite, dá permissão, mas quando nós estamos imersos em Deus, mergulhados em Deus, na espiritualidade, na oração, na dimensão espiritual, tendo visão espiritual, como Eliseu, nós vamos ter a revelação de Deus. Olha, não faça isso, não dê esse passo, não vire para a esquerda, não vire para esse lugar, você vai cair numa emboscada. Continua a palavra. Disse-lhes o rei de Arã: ide ver onde está, para que eu mande capturá-lo. O inimigo querendo destruir o homem de Deus. Olha, comunicaram-lhe: está em Dotaim. Mandou para lá carros e cavalos e a parte mais forte do exército. Chegaram uma noite e cercaram a cidade. Veja, o rei mandou o mais forte do seu exército. E continua a palavra: levantaram-se ao amanhecer o criado do homem de Deus. Quem é o homem de Deus? Eliseu. O criado do homem de Deus saiu e viu o exército cercando a cidade, e os cavalos e os carros, e comunicou-lhe. Igual a gente, diante dos problemas que aparecem, começa a tremer a perna. Ai, meu Senhor, e agora? O que será de nós? O que nós faremos? O criado ainda não tinha visão espiritual. O criado ainda não tinha intimidade. O criado ainda não tinha experimentado esse Deus que Eliseu servia, adorava e era profeta dele. E olha o que Eliseu faz. Ele respondeu: não tenhas medo. Os que estão conosco são em maior número do que os que estão com eles. Veja que certeza absoluta de fé. Você está em combate. Diga para o seu irmão isso, dá uma sacudida nele aí. Você está em combate, em guerra. E não é humano, é sobrenatural, é espiritual. Ai, meu Senhor, ai, Padre Roger, e agora? O que nós vamos fazer? Fala como Eliseu, usando o Padre Léo. Ô anta, os que estão a nosso favor são em maior número do que aqueles que estão contra nós. Aleluia por isso, glória a Deus por isso. Eu cheguei de madrugada e ainda fui rezar a minha quaresma de São Miguel, porque São Miguel está comigo no combate espiritual. E deixa eu dizer uma coisa, se lá no Apocalipse capítulo 12, o apóstolo João vai dizer que naquela guerra Miguel venceu Satanás, na minha guerra hoje Miguel vai vencer Satanás também, porque eu estou com ele, ele está comigo. Ai, meu Senhor, o que nós vamos fazer agora? Que dó, que dó, que dó, que dó. Matar a minha formiguinha. Parece uma formiguinha morta. Que dó, que dó, que dó, que dó. Às vezes dá vontade de fazer igual o menininho da formiguinha lá da internet, com alguns cristãos. Que dó, que dó, que dó, que dó. Deixa de ser trouxa.
Deus está do seu lado, o céu está do seu lado, e você precisa estar do lado de Deus e do céu para ser um vencedor, para ser uma vencedora. Quando eu olho para um cristão amedrontado, me dá vontade de dizer como menininho: que dó minha formiguinha, matou minha formiguinha. O que você fez com a formiguinha? Mati. Formiguinha é o diabo diante do Deus grandioso, que é o nosso Deus, não é você. Entenda que Deus está do seu lado, meu irmão. Agora, vencedor só é aquele que está do lado de Deus. Não adianta Deus estar do seu lado e você estar do lado do inimigo. Aí eu vou dizer: que dó. Matou minha formiguinha. Aí você vai ser uma formiguinha mesmo, derrotada, morta, abatida, pisoteada pelo inimigo. Segura na mão do seu irmão aí. Respira fundo. Nossa, tem um fogo aqui subindo nas minhas pernas agora. Oh, glória. Segura na mão do seu irmão e diga: aguenta firme. Do lado certo, do lado de Deus. Como servo do profeta Eliseu, você precisa escutar agora. Diga para o seu irmão: você precisa escutar agora. Eu tenho uma boa notícia para você. Os que estão do nosso lado são em maior número do que aqueles que estão contra nós. Balança a mão do seu irmão e diga: glória a Deus, aleluia, por essa certeza. E aplauda essa certeza de que o céu está do nosso lado. Não tenhas medo, vai dizer Eliseu. Os que estão conosco são em maior número do que os que estão com eles. Eliseu orou. Veja, Eliseu repita para mim. Eliseu orou. Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Coloca a mão no seu olhinho santo aí. Espero que esteja sendo santo, né? E diga: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Senhor, abre a minha visão para que eu enxergue essa promessa. Senhor, abre a minha visão para que eu não olhe somente com os olhos da carne, mas que a minha visão seja espiritual. Seja espiritual. Que eu enxergue com seus olhos. Agora coloca a mão em quem está do seu lado. Como Eliseu, você vai ser profeta na vida desse irmão. Diga: como Eliseu, eu sou profeta na sua vida agora. Senhor, abre-lhe a visão para que ele enxergue com os olhos da fé. Amém. Dá um sorriso para o seu irmão e diga: agora você recebeu o óculos de Deus, meu irmão, para enxergar com os olhos da fé, para enxergar como Deus quer que você enxergue. E veja, a primeira vez, sem a visão espiritual, quando o servo saiu, ele viu a cidade cercada de carros, cavalos e o mais forte exército do rei de Arã. E quando ele saiu com os olhos da fé, o que ele enxergou? E o Senhor abriu os olhos do criado, de modo que ele viu a montanha cheia de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. O céu desceu em Dotaim para defender Eliseu, e aquele servo conseguiu enxergar. E é engraçado, a vitória que Deus dá a Eliseu é exatamente o contrário. O exército inimigo fica cego e eles se autodestroem. E eles se autodestroem. Por quê? Só Deus pode nos dar a visão da vitória.
Só Ele. Você está entendendo? O caminho que nós precisamos fazer espiritualmente, o caminho que Deus está nos propondo nesse fim de semana, neste sábado. Obrigado, meu Deus. Diga a Ele: obrigado, meu Deus. Porque o Senhor me dá a visão. Agora vamos entrar no versículo que eu quero caminhar com você. Efésios, capítulo 6. Versículo 14b. O Padre Edmilson trabalhou 14a, eu vou trabalhar, já estou trabalhando, porque a pregação ela é um corpo. O 14b. Tendo a verdade como cinturão. Ele trabalhou a verdade como cinturão. E a justiça como repita comigo: a justiça como. Você sabe o que é uma couraça? Não é muito da nossa época, né? E hoje a farda dos militares. A couraça é como se fosse um colete à prova de balas. Hoje, no armamento que se usa na polícia, no exército. Mas antes era um revestimento que o soldado colocava do pescoço até a cintura, até o abdômen, para proteger na guerra os órgãos vitais. O coração, os pulmões, porque vai e vem um com a espada lá e cutuca o coração. Já era. Perfura o pulmão, o fígado, o rim. Então a couraça revestia o soldado do ombro até o abdômen, para proteger os órgãos vitais, para que o soldado não fosse morto na batalha. E Paulo pega essa arma utilizada pelo exército, e ele diz que nós que estamos no combate precisamos vestir-nos da couraça da justiça. Mas você sabe o que é essa justiça? Você tem noção do que é essa justiça? Para que você não seja derrotado por esse inimigo que desde da nossa concepção batalha para nos destruir, nos matar e nos derrotar. A justiça, meu irmão, essa segunda arma é estar conformado plenamente ao plano de Deus. A justiça que Paulo está dizendo é nós estarmos amoldados à vontade do Pai. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Armar-se da couraça da justiça é ter a meta de fazer a vontade de Deus em tudo, em cada situação, em cada momento da nossa vida. Na minha vocação sacerdotal, como sacerdote, eu preciso fazer a opção de ter essa arma para eu não ser derrotado no combate. Fazer a vontade de Deus em tudo, em cada situação. Fazer a vontade de Deus no meu agir, fazer a vontade de Deus no meu falar, ter a meta de fazer a vontade de Deus em tudo, procurando a vontade de Deus, colocar os planos de Deus em primeiro lugar. E eu pergunto para você que está nesse combate: você tem colocado os planos de Deus em primeiro lugar, ou seus planos humanos, que não são os planos e os sonhos de Deus? Porque muitos de nós estamos cambaleantes no combate. Nós estamos tontos no combate, fomos feridos, estamos com feridas de morte em nós, em órgãos vitais da nossa vida, porque nós estamos meramente buscando a nossa vontade, não a vontade de Deus. Você está me entendendo? Jovem que está aqui, eu sei que vieram muitos jovens para esse acampamento. Que bom que você está aqui e que você quer ser um combatente na oração. Louvado seja Deus. Que bom que na sua jovialidade, no seu vigor, você já quer entrar nesse combate. Você não está esperando a vida adulta e nem a terceira idade para ser um combatente. Você já entendeu
Você já compreendeu? Eu pergunto para você, desde os mais jovens o mais idoso que estiver aqui, o mais cheio da sabedoria, porque a idade, a terceira idade é a idade da sabedoria, do conselho, não é? Vamos aplaudir os nossos avós. Viveram a vida, sabem o que é bom, o que é ruim. Tem o conselho para nos dar a palavra acertada. Assim eu espero, assim eu proclamo e assim eu me comprometo. Desde o mais novo ao mais velho, eu preciso perguntar para você: você tem buscado fazer a vontade de Deus na sua vida? Mesmo que a vontade de Deus custe, mesmo que a vontade de Deus é uma exigência de castidade, de viver na pureza, na santidade, a vontade de Deus sendo ela que você não misture com as coisas desse mundo, não coma a lavagem desse mundo, não viva uma vida dupla, mas uma vida fiel à vontade de Deus. Quer saber qual é a vontade de Deus? Vá na palavra, a palavra tem resposta para tudo o que nós buscamos. Veja, a justiça é exatamente essa decisão que lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, isso é uma palavra fundante da Canção Nova. Mateus capítulo 6, eu gosto sempre de fazer esse exercício de decorar a Bíblia, viu? Porque eu acho que nós temos que nos encher da palavra de Deus. A gente se enche de tanta porcaria na cabeça, não é verdade? A gente lê tanta besteira, a gente assiste tanta besteira, e a nossa mente às vezes fica povoada só de besteira, de coisa ruim, de pensamento negativo, de derrota. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Veja o que Jesus disse para os discípulos lá no Sermão da Montanha: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus e a vontade, a sua vontade, e o resto vos será dado mas em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Veja, Jesus já ensinou para os apóstolos o segredo da vitória, dessa arma tão imprescindível para que os nossos órgãos vitais, e falar de órgãos vitais é falar de vida, para que nós não morramos no combate, para que nós não sejamos atingidos de morte no combate e desistamos e abandonemos a Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado A justiça de Deus é a fidelidade a Deus, é eu ser fiel a Deus, é você ser fiel a Deus, é nós sermos fiéis a Deus, a todo custo, a toda prova. E ser fiel a Deus e buscar a Deus em oração e estar em intimidade com Deus não pode permitir-nos a viver uma vida dupla. O padre Edmilson, tão brilhantemente na pregação dele, veio trabalhando alguns aspectos. Se eu sou um homem de Deus, se eu vivo a justiça de Deus, o meu comportamento dentro da minha casa precisa ser diferente. Eu não posso mais ficar dando coice, ferroada em todo mundo. É uma vida dupla eu dizer que eu sou de Deus e não mudar o meu comportamento. É uma vida dupla eu fazer tanta penitência e tanto sacrifício e querer que as pessoas me sirvam e eu não servi-las. Nós não podemos, se somos homens de Deus, ter uma vida dupla no pecado, meu irmão. No pecado, minha irmã, ter a consciência moral e comprometida com Deus. Senão nós estaremos vulneráveis ao ataque do inimigo, vulneráveis a atingir os nossos órgãos vitais, e atingindo os nossos órgãos vitais, nós chegarmos a uma parada do nosso organismo espiritual, ao ponto de nós abandonarmos a caminhada. Mas nessa justiça de Deus, o Papa Bento XVI vai nos ensinar algo. Eu queria que você fosse ao Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 14, versículo 32.
Marcos capítulo 14, versículo 32. Amém? Chegaram a uma propriedade chamada Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir o pavor e a angústia. Veja bem. Veja. Jesus sempre subiu ao monte para rezar sozinho. Nunca levou os discípulos. Mas quando ele foi para essa oração derradeira, final, ele quer sentir a presença, mesmo que de longe, dos seus companheiros. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Olha aí. Veja, você não está sozinho. A Canção Nova está com você. Nós estamos com você nesse combate. Jesus fez a mesma coisa, levou 3 com eles. E Jesus então lhes disse: sinto uma tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante, caiu por terra e orava para que aquela hora, se fosse possível, passasse dele. E ele dizia: Abá, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim esse cálice, mas seja feito não o que eu quero, porém o que tu queres. Para aí nesse versículo. O Papa Bento XVI vai dizer o seguinte: também nós na oração temos que ser capazes de apresentar a Deus as nossas dificuldades, vivendo essa justiça, buscando a vontade de Deus. E ele continua: o sofrimento de certas situações, de determinados dias. Não tem dias que a gente diz assim: parece que eu não vou aguentar. Você já viveu isso? Quem aqui já viveu isso? Levanta a mão. Tem dia que está tão difícil que a gente fala, pensa, sente, parece que eu não vou dar conta, meu Deus. E o Papa está dizendo: nós temos que apresentar os sofrimentos de certas situações, de determinados dias, o compromisso cotidiano de o seguir, de ser cristãos, e também o peso do mal que vemos em nós e ao nosso redor. O peso do mal que vemos em nós e ao nosso redor, para que Ele nos infunda esperança, nos faça sentir a sua proximidade, nos conceda um pouco de luz no caminho da vida. Vai dizer o Papa Bento XVI: colocar-nos em oração, buscando a vontade de Deus. E como fazer a vontade de Deus, se não na intimidade, no relacionamento pessoal? E como recobrar a esperança, se não nessa dinâmica da oração, do combate, de não desistir, de se prostrar, de se render. Veja a oração que Jesus faz. Jesus está dizendo, e às vezes nós somos filhos birrentos, viu? A gente coloca Deus na parede e diz assim: olha, se o Senhor não fizer isso, eu vou abandonar o Senhor. Que vergonha que nós temos que ter diante de uma oração dessa, querendo obrigar Deus a fazer a minha vontade. Olha, se o Senhor não fizer isso, eu saio da igreja, eu não vou mais na missa, eu não confesso mais, eu não rezo mais, eu não leio mais a palavra. Se o Senhor não fizer isso para mim, não buscou a vontade de Deus. Jesus diz: Pai, eu sei que Tu és o Todo-Poderoso, que Tu podes todas as coisas, contanto que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Porque a Tua vontade é o melhor para mim. Diga comigo: a vontade de Deus é o melhor para mim. Eu confesso uma coisa para vocês: eu nunca quis ser padre. Eu não sou como essas crianças que celebram missa com bolachinha, que veste a camisola da mãe, que é a túnica. Nunca passou pela minha cabeça ser padre. Nunca quis ser padre. Mas Deus me chamou.
Eu resisti. Eu procurei o padre, contei um monte de absurdo para ele que eu tinha feito, para ele dizer que eu não servia para ser padre. E ele disse que eu servia sim para ser padre. Eu falei, não, mas eu não quero. Ele disse, então arruma uma namorada, vive um namoro santo. E foi eu lá, feliz da vida, achando que era, né, a minha vontade. Namorei, terminei o namoro, porque antes de terminar o namoro eu fui para um retiro. E nesse retiro de carnaval, uma palavra me fez tomar a maior decisão da minha vida. A pregadora dizia, usando Santa Catarina de Sena: se é vontade do Senhor, também é minha, porque a vontade do Senhor é o melhor para mim. Naquele dia, eu fui à Capela do Santíssimo, e na Capela do Santíssimo tinha uma cruz milhões de vezes menor do que essa. Diante daquela cruz eu me ajoelhei e eu disse para Jesus: se o Senhor quer, então eu quero, porque eu sei que a sua vontade é o melhor para mim. Porém, eu faço um compromisso com o Senhor. Se o Senhor me chama a ser padre na tua igreja, eu não quero ser um padre qualquer, eu quero ser um padre que faça a diferença na tua igreja e na vida do teu povo. Porque se é vontade tua, também é minha. E eu posso dizer para você, eu dei o meu sim. E eu sou o homem mais feliz da face da terra, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Deus me realiza plenamente no meu ministério sacerdotal. Eu sou feliz por ser padre. Nunca me faltou nada. Eu nunca quis desistir da minha vocação sacerdotal. Passei por provas, tribulações, humilhações, perseguições, sofrimentos, ainda passo, mas eu posso compartilhar com você. Eu estou revestido com a couraça da justiça, com a vontade de Deus. E diante da couraça da justiça, o meu inimigo já é vencido por aquele que venceu por primeiro. É na vontade de Deus que eu realizo. Eu já preciso terminar, infelizmente. Mas o Papa Bento XVI, ele vai dizer assim, eu quero terminar com ele, ele é o cara. Estimados irmãos e irmãs, cada dia na oração do Pai Nosso nós pedimos: Senhor, seja feita a vossa... Você reza o Pai Nosso? Quem é que reza o Pai Nosso? Todo dia você pede isso, não pede? Senhor, seja feita a vossa, assim na terra como... E continua o Papa, isto é, reconhecemos que há uma vontade de Deus conosco e para nós. Uma vontade de Deus sobre a nossa vida, que deve tornar-se cada dia mais a referência da nossa vontade e do nosso ser. Além disso, reconhecemos que é no céu que se cumpre a vontade de Deus. E que a terra só se torna céu, lugar da presença do amor, da bondade e da verdade e da beleza divina, se nela se cumprir a vontade de Deus. Veja, você está na terra? Pisa aí no chão, deixa eu ouvir o barulho do seu pisar. Bento XVI está dizendo que a terra se torna céu quando nós fazemos a vontade de Deus. A terra do seu casamento, da sua família, do seu trabalho, do seu ministério, do seu serviço na igreja, se torna céu quando você está fazendo a vontade de Deus. Se tudo está parecendo um inferno, questione se você está fazendo a vontade de Deus. E busque a vontade de Deus para que esse inferno possa ser transformado em céu, ou esse purgatório seja transformado em céu. Eu estou até cometendo um erro teológico. O inferno nunca pode ser transformado em céu, mas esse sentimento que eu estou dizendo, não o inferno como estado, mas o sentimento dos lugares, das coisas. A vontade de Deus na sua vida pode transformar esse purgatório no céu. O Papa está dizendo, a vontade de Deus faz tudo transformar-se em beleza,
Que maravilha! E aí o Papa continua: na prece de Jesus ao Pai, naquela noite terrível e admirável do Getsêmani, a terra tornou-se céu. Veja, naquela angústia mortal, a terra tornou-se céu. A terra da sua vontade humana, abalada pelo pavor e pela angústia, foi assumida pela sua vontade divina, de maneira que a vontade de Deus se cumpriu sobre a terra. E isso é importante, inclusive na nossa oração. Devemos aprender a confiar-nos mais à providência divina, pedir a Deus a força para sairmos de nós mesmos e renovarmos o nosso sim, para lhe repetirmos: Senhor, seja feita a vossa vontade. Repita comigo: Senhor, seja feita a vossa. Diga mais forte: Senhor, seja feita a vossa vontade. Mais uma vez: Senhor, seja feita a vossa vontade, para conformarmos nossa vontade com a sua. Trata-se de uma prece que devemos repetir cotidianamente, porque nem sempre é fácil confiar-nos à vontade de Deus. Repetir o sim de Jesus e o sim de Maria. Diz Bento XVI: peçamos ao Senhor para sermos capazes de vigiar com Ele em oração e de cumprirmos a vontade de Deus todos os dias, mesmo quando se fala de cruz. Cumprirmos a vontade de Deus todos os dias, mesmo que se fale de cruz. De viver uma intimidade cada vez maior com o Senhor, para trazer a esta terra um pouco de céu de Deus. O céu toca a terra todas as vezes que você assume a vontade de Deus para a sua vida, que você se reveste da couraça da justiça. Fica de pé, guerreiro. Fica de pé, guerreira. Dá uma espreguiçadinha aí. Isso. Feche os seus olhos. Eu acho que saiu a música que eu pedi para compor. Já compuseram. No Espírito é assim. As coisas acontecem dessa maneira. Erga os seus braços. Você não vai conhecer a música, vai ser cantada pela primeira vez. Mas erga os seus braços e se coloque livre agora. Livre, para que a vontade de Deus aconteça. Essa atitude de fazer assim, ó, e dizer: olha, eu estou livre nas suas asas, Senhor, nas asas do seu Espírito. Eu estou livre para fazer a sua vontade. Eu estou livre para ter visão espiritual a partir de hoje. Eu estou livre. Faz como um pássaro aí, dá uma voada aí, seja uma águia. Isso. Eu quero ver a sua liberdade no Espírito. É um ato profético que nós estamos fazendo. Aqueles que estavam amarrados, a amarração está caindo por terra agora. Vai voando aí, voa. Solta aí. Se solta na presença de Deus. A cura da sua coluna está acontecendo agora. No nome de Jesus, solta aí. Se solta. A prisão que você estava na depressão está caindo por terra. Porque a alegria do Senhor na liberdade do Espírito. Isso. Feche os seus olhos agora, erga os seus braços e escuta. É tempo de lutar com armas espirituais. É tempo de enxergar além. Ele nos deu as armas necessárias para a batalha. Com Ele sei que posso vencer. É tempo de lutar com armas espirituais. É tempo de enxergar além. Ele nos deu as armas necessárias para a batalha. Com Ele sei que posso vencer. Erga os braços vencedores, feche os olhos. Abandona o seu ungido. Fala comigo, dá-me a tua direção. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Fica comigo. Em nome de Jesus,
restaure a minha visão. Não abandona Não abandona seu ungido. o seu ungido. Fala comigo, dá-me a tua direção. Abre os meus olhos, fica comigo, em nome de Jesus. Restaura minha visão. Não abandona, não abandona o seu ungido, o seu ungido. Fala comigo, Fala comigo, dá-me a tua direção. dá-me a tua direção. Abre os meus olhos, Abre os meus olhos, fica comigo, fica comigo, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Restaura minha visão. Restaura minha visão. Erga os braços lá em cima e diga agora: eu quero fazer a sua vontade, Senhor. Vai dizendo: eu quero fazer a sua vontade, Senhor. A partir de hoje, revestir-me da couraça da justiça, que é a sua vontade. Eu quero entrar para esse combate vencendo. Eu quero, Senhor Deus, ter essa certeza de que o Senhor não abandona o seu ungido, que o Senhor está comigo, que o Senhor me abre a visão para enxergar com os olhos da fé, ter a certeza que a sua vontade é o melhor para mim. Realiza, Senhor, essa obra no meio do seu povo, daqueles que aqui estão, daqueles que nos acompanham de casa. Que agora, espiritualmente, nós sejamos revestidos da couraça, Senhor. Fica comigo, em nome de Jesus. Restaura minha visão. Solta sua voz na linguagem do Espírito. Diga comigo agora: obrigado, Senhor, porque o Senhor revela a mim a sua vontade. E eu quero, no final dessa pregação, concretamente mostrar a vontade de Deus. Disco de platina pro Tony Allison. 80 mil cópias vendidas do CD Poderoso Deus. Essas palmas não são pro Tony, mas é para Deus, que deu para ele o dom. Você está na vontade de Deus, mas toma cuidado com as ciladas. Toma muito cuidado com as ciladas que são colocadas. Seja cada dia mais de Deus. Joelho dobrado, intimidade. Veja as brechas, fecha as brechas, porque o seu ministério veio de Deus. Isso aqui é uma demonstração de que através da sua voz, da sua composição, da sua interpretação, Deus foi honrado na vida de 80 mil pessoas que adquiriram esse CD. Das músicas que são cantadas aqui, em tantos lugares, nos grupos, nas missas. Toma cuidado, meu irmão. Revista-se da couraça. Seja como Eliseu. Deus revela aos seus as ciladas. Peça isso para Deus hoje, quando Ele também honra o seu ministério te dando esse disco de platina. Tenha cuidado. Combinado? Você sabe que eu te amo. E eu acredito no seu ministério. Não abandona o seu ungido. Fala comigo, dá-me a tua direção. Abre os meus olhos, fica comigo, em nome de Jesus. Restaura minha visão.
radionovaplay.com. Assine já!